Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 17 das Medidas Administrativas, art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: e, retenção do veículo; segunda, remoção do veículo; terceira, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; quarta, recolhimento da permissão para dirigir; v, recolhimento do certificado de registro; sexta, recolhimento do certificado de licenciamento anual; sétima, vetado. Oitava, transbordo do excesso de carga. Nona, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. X, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos. 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Primeiro, a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Segundo, as medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Terceiro, são documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Quarto, aplicar-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o disposto nos arts. 271 e 328, no que couber. Quinto, no caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3ª, 4ª, v e 6ª do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no RENAT ou RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Primeiro, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Segundo, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Terceiro, o certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Quarto, não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271. Quinto, a critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Sexto, não efetuada a regularização no prazo a que se refere o segundo, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Sétimo, o descumprimento das obrigações estabelecidas no segundo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271. Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. Primeiro, a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Segundo, a liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
Terceiro, se o reparo referido no segundo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. Quarto, os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Quinto, o proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Sexto, caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no quinto, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Sétimo, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Oitavo, em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Nono, não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. 9 graus A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. 9 graus B. O disposto no 9 graus A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso 8º do caput do art. 231 deste Código. 9 graus C. Não efetuada a regularização no prazo referido no 9 graus A deste artigo, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização. 9 graus D. O descumprimento da obrigação estabelecida no 9 graus A deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo. 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. 12. O disposto no 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido, ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Art. 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Segunda, se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Art. 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Segunda, se o prazo de licenciamento estiver vencido. Terceira, no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.
Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Primeiro, revogado. Segundo, a infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Terceiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210. Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Primeiro, o condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código. Segundo, no caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.